Eu gostaria de saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a nossa lição de número 7, nesta aula que é o modelo tradicional deste canal. Já são 4 anos praticamente que nós estamos compartilhando com você aquilo que há 26 anos ou já passados, um pouquinho disso, nós temos feito na nossa sala de aula na Escola Bíblica Dominical. Trata-se deste roteiro, 3 tópicos, 3 subtópicos, com uma didática um pouco diferenciada, mas que nós entendemos ser muito própria para o ensino da escola dominical. Nós também nesse canal temos disponibilizado a aula comentada, já está disponível a aula 7 comentada, que é quando nós seguimos a leitura da revista e fazemos os comentários aplicados junto à leitura da revista. No entanto, vamos à nossa aula com tópicos e subtópicos que nós propomos a cada semana para você. O título da lição, mesmo os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Eu dividi o estudo em 3 tópicos. O primeiro, como gerenciar os pensamentos. O segundo, como alimentar bons pensamentos. E em terceiro, as lentes para discernir corretamente os pensamentos. Então, um estudo que a princípio parece simples, mas que nós estamos sempre, felizes no final de cada uma desta série de lições, porque estamos aprendendo. Você vai dizer, irmã, eu venho aqui e eu sempre aprendo alguma coisa. E eu quero compartilhar com você que eu também, a cada semana, em nós lermos o que o nosso comentarista disponibiliza para nós, em nós estudarmos a Bíblia para preparar a lição, e até pela graça de Deus com aquilo que o Espírito Santo nos permite, enxergar a cada semana, nós estamos crescendo na presença do Senhor, e isso é bom, não é bom? Glória a Jesus. E se é bom para nós, eu quero te dar esta segurança, querido professor, que mesmo que você talvez não se sinta tão preparado ou não se sinta tão capacitado, qualquer alimento, e quando eu digo alimento, até a gente nem precisa falar tanto espiritual. O espiritual é maravilhoso e para mim talvez seria o mais importante, mas o alimento do conhecimento, Tanto conhecimento na área normal, mas conhecimento das coisas espirituais, as duas coisas caminham juntos quando nós ensinamos a palavra de Deus, Então, é de alegria, é positivo, é de bênção para a nossa turma e traz o desejo de voltar para aprender mais, amém? Então, vamos lá. Como gerenciar os pensamentos? Dividimos em 3 subtópicos. Primeiro, aceitar os aprovados. Segundo, rejeitar os reprovados. E terceiro, pensar ativamente. Você vai ver que isso foi retirado 100% daquilo que o nosso comentarista colocou para nós. Nós somente dispomos isso em um tópico só. Aceitar os pensamentos aprovados. Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 7. Ou seja, quando nós pensamos, ou até numa linguagem bíblica, subiu a nós um pensamento. E claro, o pastor nos explica aqui que os pensamentos podem subir a nós ou vir à região onde quer que eles apareçam, a gente sempre põe na cabeça, Eles nos sobem com uma origem tanto interior, biológica, psicológica de dentro, como exterior daquilo que nós estamos vendo e convivendo no dia a dia, mas também pode ser de um tempo passado. E vindo um pensamento a nós temos a capacidade de aceitar ou rejeitar. E quando nós falamos de aceitar ou rejeitar, nós estamos falando de julgá-los, ok? Então, os nossos pensamentos, nós como crentes, somos levados pela própria palavra de Deus a julgá-los, ok? E é importante que nós julguemos para que nós possamos fazer isso, aceitar os que são bons e rejeitar os que são ruins. Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 7 diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que diz Paulo aí? Isso, me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Então, o que nós vemos aí? O que estava no pensamento de Paulo?
não só neste momento que ele escreve, mas ele escreve dizendo que ele pensava nisso. O que é? Quem pode dizer? A igreja de Filipe. Isso, muito bem. Ou seja, os irmãos, a participação, e você vai ver que essa igreja ofertava para Paulo financeiramente, ouvir notícias deles, orar por eles, se lembrar do tempo que esteve lá com eles e como eles o acolheram, como eles eram amigos de Paulo. Então veja que ele diz essas palavras: eu retenho vocês em meu coração, eu me lembro sempre de vocês e vos ponho em oração, ok? Então esta dinâmica em relação à igreja de Filipe, quando este pensamento vem a Paulo sobre aquela igreja amada, o que traz? Alegria. Então, ele não vai rejeitar este pensamento, pelo contrário, ele vai aceitar e ele até leva a Deus em oração. E que vida saudável é essa de se lembrar destas coisas maravilhosas, de amigos como são aqueles que ele encontrou nesta igreja, e poder aceitar este pensamento abençoador para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Então aí um versículo pequeno, mas que diz tudo, não é assim? Então examinar é julgar, é você olhar não superficialmente, é olhar mais para dentro, isso é examinar, ver o que tem aqui, que faz parte disso. Então a Bíblia nos chama a examinar todas as coisas, inclusive, vamos colocar no contexto, o nosso pensamento, os nossos pensamentos, ok? E ele diz, retende o bem. Então o que é bom, nós temos que o quê? Guardar para nós. Então, isso é aceitar ou receber os aprovados. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12, diz: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. O que está acontecendo aí? O capítulo 9 de 2 aos Coríntios é o agradecimento de Paulo a oferta financeira, né, que aquela igreja está dando para uns irmãos que estão num período de muita necessidade. E Paulo explica como deveria ser e explica como em outros lugares os irmãos estão cooperando e etc, etc. E neste versículo ele diz, olha, a administração desse serviço, ou seja, quando nós levamos a oferta para os irmãos, esta oferta, ele está dizendo, cumpre duas coisas. Primeiro, supre a necessidade deles. Agora vamos pensar em pensamento? Se nós lemos que Paulo está dizendo, olha, supriu a necessidade deles, foi uma benção. Os meninos têm comida para comer, né? As irmãs estão felizes lá, né? Provendo para a sua família, os homens, os irmãos e etc, as famílias. Quando você pode imaginar os irmãos crentes, né, tendo a sua necessidade suprida, e nós sabemos que até hoje há muitos lugares onde há falta, inclusive entre os nossos irmãos, então nos alegra, nos traz um pensamento de alegria, de satisfação por ter participado nisso. E ele diz, este é o primeiro lado. A segunda coisa que acontece aí é que há muitas graças a Deus. As pessoas que recebem glorificam a Deus. Eu não sei se você já viveu isso, com certeza já, não é? Quando nós entendemos que Deus usou alguém para suprir algo na nossa vida. Muitas vezes, de muitas maneiras. Às vezes são médicos, às vezes são empregadores, às vezes são, enfim, pessoas da nossa família ou da nossa igreja, né, que são usados por Deus. E o interessante dessa nossa colocação é que a gente entende que aquela pessoa foi uma bênção para nós, nós somos agradecidos, né? Eu me lembro com um chefe meu que eu falava sempre para ele, eu vou ser sempre agradecida a você, porque num momento de muita necessidade da minha vida, você abriu a porta deste emprego, não é? E me abençoou extremamente nesta oportunidade de trabalho. Claro que eu também o abençoei com o meu trabalho, com o melhor de mim, não é? Mas sempre eu falei isso para ele, porque verdadeiramente eu me sentia agradecida por aquela oportunidade. No entanto, por trás dele, eu dizia,
a Deus, né? E até alguma vez ou outra falava de Deus, que Deus abriu, né, esta porta, mas no meu coração eu sabia que por trás daquela pessoa, como de outros na minha vida, que Deus, no momento certo, colocou, né, para abrir uma porta, para suprir a nossa necessidade, para nos abençoar. E é isso que nós vemos aqui. Então, os irmãos estão lá glorificando a Deus porque nós fomos usados neste bem. Mas falando de pensamentos, como é que está o pensamento daqueles irmãos? Felizes, irmãos, né? Só pensando em como Deus proveu, como Deus levantou irmãos lá do outro lado para nos abençoar. Como está o nosso pensamento? Felizes, irmãos, aleluia, porque os crentes estão lá tendo o que comer, não é? Os nossos irmãos que estão naquele lugar tendo o que comer e também dando graças a Deus, fortalecendo na fé deles. Então veja que há gestos, há realidades da vida de crente que fazem com que os nossos pensamentos sejam totalmente bons, divinos, de bem, e estes são aqueles que a gente vai aceitar. Segundo lugar, rejeitar os reprovados. Gênesis capítulo 4, versículos 5 a 8, é uma história conhecida nossa, não é? Diz o seguinte: mas para Caim e para sua oferta não atentou, e aí o contexto é Deus não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Veja que o irar é na área sentimental e dos pensamentos, né? Você, no seu sentimento, nas suas emoções, se ira. E o semblante descair é a prova estética, né? Já é uma transparência para fora daquilo que está por dentro, cheio já o seu coração. E aí Deus pergunta: e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então nós vemos aí que Caim não rejeitou o mau pensamento. O mau sentimento encheram o seu coração. Ele deixou a ira encher e tomar conta, ele alimentou em verdade aquilo. E ainda que Deus, escute que beleza dessa história, Deus interviu para impedir, para dizer: Caim, abre o olho, rapaz. Se você mudar isso aqui, se você fizer o bem, se você sair desta bolha de ira, de mal que você está, vai dar tudo certo, eu vou te perdoar, vai ficar tudo bem, eu vou aceitar o que é teu. Mas o que Caim fez? Ele saiu ou ele permaneceu? Ele desprezou o conselho de Deus, que disse: olha, mas se você não sair, o que está te cirandando, o que está te aprisionando, o que está te sufocando, esse sofrimento, né? Esta ira é o pecado. E ele vai dominar você, ou seja, ele vai ganhar de você, né? E você tem poder de domínio, ou seja, de escolha sobre isso. Então Deus disse: venha que tudo vai se acertar na sua vida. Mas nós vemos, e eu coloquei o versículo 8 propositadamente para nós vermos claramente, claro que já conhecemos essa história, né? Que ele não reprovou os maus pensamentos, pelo contrário, né? Então ele fez o que os maus pensamentos, maus sentimentos encheu o seu coração, e ele pecou contra Deus e contra o seu irmão porque o matou. Atos capítulo 5 e 3, um texto que o nosso pastor colocou como exemplo aqui. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração ou a tua mente, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então você conhece a história, né? Ele queria fazer o bem, num certo sentido, participar com os irmãos naquilo que a igreja estava vivendo no momento, mas, como disse Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, você caiu no engano de Satanás. E esse pensamento que te passou como um pensamento, porque é isso que acontece com a gente, é ou não? A gente tem pensamentos, e aí vem como um supetão, e depois a gente começa a analisar. Mas será que dá? Essa é uma boa ideia. A gente, né, faz assim. Então eu vou fazer assim, vou fazer assado. E aí você começa a camuflar, a fazer ele funcionar de acordo com a sua razão. Mas a virtude daquele pensamento, né, não foi de Deus, foi do maligno, segundo nós agora entendemos perfeitamente, porque a Bíblia nos está revelando esta verdade.
Talvez se eu ou você falássemos isso para alguém, ó, dizer, este pensamento, irmão, este desejo, este projeto seu é do maligno. A pessoa diz, tudo é do mal, tudo é demônio. Mas neste caso, nós estamos vendo pela palavra de Deus, que Deus nos está fazendo saber que este projeto, que parte dele era bom e bonito, e de Deus, e na igreja, que todo mundo está fazendo isso. Mas deixou a mentira, o engano, o meio lá, meio cá, encheu o coração de Ananias, e você sabe, Deus permitiu que este fosse um exemplo para nós. Nem todo mundo que faz isso morre, né? Imediatamente, como morreu Ananias e sua esposa, graças a Deus por isso, né? Mas ele sim, e foi um exemplo para a igreja na época e para nós também. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 16. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a nossa concupiscência gera pensamentos, nós somos atraídos. Quando a gente se atrai por alguma coisa, a gente olha e gosta do que viu. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Isso aconteceu, irmão, quando você atuou, adulterou, fornicou, comeu demais, glutonaria, né? Ou qualquer outro tipo de pecado, ou quando você concebeu dentro de você no seu coração. Segundo Jesus, né, Mateus capítulo 5, quando você concebeu, é isso que está dizendo aí. Depois que a concupiscência foi concebida, ainda no nível de pensamento, deu luz ao pecado. Ainda que Jesus falou, você já pecou. E o pecado agora, sendo consumado, agora na prática, né, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, não erreis, meus amados irmãos. Então, rejeite os reprovados. Na hora que é uma concupiscência, uma maldade que subiu ao pensamento, amarra ela ali, né? Joga para fora. É fácil, irmã? De jeito nenhum. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você ache que para alguém seja fácil. Para a irmã é fácil porque a irmã é mulher. Não. Para a irmã é fácil porque a irmã mora num lugar assim, assim, assado. Não! É difícil para todo mundo. Do mesmo jeito que quando Deus não recebe alguma coisa nossa. Quando Deus não aceita o nosso projeto, e comigo aconteceu algumas vezes, a gente sente o que Caim sentiu. Eu quero dizer para você que o meu semblante se desfez. Diante de Deus não ter acertado algum projeto meu. Que eu sonhei, tive a ideia e construí, e quando eu apresento ao Senhor, vem de Deus a resposta negativa. E eu fiquei brava algumas vezes com Deus, e não foi uma vez ou duas vezes, não, foi um pouquinho mais, nestes já vários anos de vida que nós temos. Aleluia. E em cada um deles, irmão, não teve uma vez que Deus me negou, que eu fiquei feliz, disse, glória a Jesus. Não, até hoje. Estou esperando ficar mais santa, estar mais santificada para isso acontecer. Até hoje não aconteceu. Toda vez que é alguma coisa que eu tenho desejo, já em tempos ficou um pouquinho mais fácil pela consciência. Quando eu quis ver, Deus me fez entender e eu quis ver qual era o problema, eu vi mais rápido do que outros cenários que eu demorei a ver. Né? Eu demorei a entender, mas pela graça de Deus, obedeci. E esta é a nossa posição como crente. Nós devemos rejeitar o reprovado e obedecer a Deus. Deus falou para Caim, olha, se você fizer isso, se você fizer bem, se você sair sai, rapaz, sai, né? Então, eu já caiu meu semblante, já me irei, inclusive com Deus, mas neste tempo de luta, a resposta minha foi a obediência. E por causa disso, pela graça de Deus, estamos em pé. Então, aceitar os pensamentos aprovados, rejeitar os reprovados e pensar ativamente. Pensar ativamente é ter domínio, no melhor dos sentidos, ou consciência, ou propositadamente pensar em algumas coisas, que é o textuário da nossa lição, né? Paulo diz a esta igreja tão querida de Filipos, né? Filipenses, quanto ao mais irmãos, versículo 8 do capítulo 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ele diz, nisso pensai, propositadamente.
Então, tome seu tempo pensando em coisas que são de boa fama, que são justas, que são verdadeiras e etc. Ezequiel capítulo 44, versículo 23, e diz: E a meu povo ensinarão a distinguir, aí, julgar, entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Ou seja, o que é que nós devemos pensar o tempo todo? Vem um pensamento, vimos alguma coisa, tudo que está diante de nós deve ser julgado por nós. O que é santo e o que é profano, o que é puro, o que é impuro. Então, nós temos que ativamente pensar nessas coisas, não é ficar igual menino, bobo, que, ai, olha que diferente. É diferente? Abre o olho, irmão. É puro ou impuro? É santo ou profano? É certo ou errado? É de Deus ou não é de Deus? Então, a nossa cabecinha, os nossos pensamentos, tem que ativamente pensar nessas coisas. É bíblico? É ou não é? Ou será que nós estamos lendo de outra fonte aqui? Não, graças a Deus. É da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3 e versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora, bonito falar isso é. O problema é a prática, né, irmãos? Aqui entre nós. A gente vive aqui na terra, convive com as coisas da terra. No dia a dia, a família é da terra, os meninos são da terra, o marido é da terra, a comida é da terra, o trabalho é da terra. Como é que funciona, apóstolo Paulo, querido? Na prática, né? Pensai nas coisas que são de cima. Tá bom, eu amo a evangelização, eu sei que é a obra de Deus, tem que crescer, mas não é o dia a dia, a mesma coisa do orar sem cessar, né? Como é que funciona isso? Eu falei, então, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente chegar a uma resposta aqui do extremo lá, de ficar o 100% do tempo, porque não é isso que Deus está falando, até porque a gente vê no contexto da Bíblia, como o texto de Filipenses nós lemos, no que é bom, de boa fama, né? O pastor até fala, coisas que instruem, né? Nem sempre são só de edificação espiritual, mas de instrução humana, que é o foco de Salomão, né? Cheio de instrução e de sabedoria humana, natural que Deus deu, para além de algo também espiritual. Mas como funciona? Falei, uma das coisas é nós cantarmos, mas não cantarmos aquele hino que é uma frase repetida bilhões de vezes, né? E que você até fica até ver estrelas de cantar, porque o estilo de música, junto com aquele órgão de fundo, ou sei lá, que synthesizer, né, que chama sintetizador, etc., que você fica lá repetindo, aquela coisa que fica igualzinha a vida toda, não. Vamos cantar aqueles hinos cujas letras, como é a maioria dos nossos hinos da harpa, não é? Cujas letras são mensagens da verdade de Deus completas, cheias, muito alimento, muita coisa boa para pensar. Porque enquanto nós cantamos isso, nós estamos pensando nisso. De alguma maneira, graus diferentes, dependendo do que você está fazendo enquanto está cantando, né? Mas você está. Quanto mais tempo você gastar na casa de Deus, quanto mais cultos você for, quanto mais tempo em oração, então se você juntar o tempo que você canta, vai para a igreja e ora e lê a Bíblia, pronto, já tem bastante tempo pensando nas coisas de cima. O que vai acontecer? E mesmo que você dê um pouco de tempo, vamos começar a fazer igual aquele pessoal que está acertando a dieta, né? Em vez de você ser radical e fazer tudo, limpar tudo, não. Um pouquinho aqui, aumenta a quantidade, disso, daquilo, Mas o que vai começar a acontecer naturalmente na hora que você integrar estas coisas na sua vida? É que você vai estar trabalhando, que é coisa daqui, e um hino vai praticamente brotar de dentro de você. Aleluia. Você vai estar lidando com a família e você vai ver as coisas diferentes e vai dar graças a Deus. Vai lembrar de um texto bíblico. Aquilo que foi semeado dentro de você, cuja virtude é espiritual, através destas coisas, vai brotar durante o resto do dia. Pronto, irmãos. Você ativamente fez, como ativamente se alimentou, né? Depois a gente até vai falar sobre isso, alimentação espiritual. Já não vou falar muito porque falei aqui, né? E o que vai acontecer? Naturalmente isso vai dar fruto em você no resto do dia. E quando isso acontecer, a sua vida vai ser diferente. Romanos capítulo 15 e versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Pronto. Pensar ativamente em quê? Em como agradar o meu próximo para edificação. Meu marido está aqui na minha frente. Você não está vendo porque ele está atrás das câmeras.
Mas quando eu falei isso agora, o meu próximo, mais próximo, é ele. Eu vou até dar um sorriso para ele aqui, né? Então ele vai ficar feliz com o que eu vou falar agora. Por quê? Porque parte do meu trabalho como esposa, como crente, é pensar em como agradar a ele para edificação, né? E claro, há outros agrados para esposos e esposas, né, que agradam muito a ambos, né? Um pode saber e aprender a agradar um ao outro, até tem livro aí escrito, né, das 5 linguagens, essas coisas todas, um monte de parafernália, mas enfim, há uma consciência de querer agradar ao outro, e aqui a Bíblia fala num contexto espiritual para edificação. O que é isso? É que o meu esposo seja edificado em tudo, tanto no seu corpo físico, na sua saúde física, como na sua saúde e bem-estar espiritual e social. Se a casa dele, o meu esposo gosta que tudo seja no volume 1 e 2 nessa casa, não é? E eu, por natureza, sou volume 7, 8 e 9. É a minha natureza, né? Então, é perturbador para ele. Não traz edificação, não traz alegria, né? Então, por que nós não pensamos nisso e procuramos, né, trazer e fazer aquilo que é bom para edificação de todos? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, o que é isso? Eu estou falando aqui um exemplo prático, mas para que nós pensarmos ativamente. Como edificar os meus filhos? Eu penso nisso. Eu penso, Senhor, às vezes eu não tenho força, eu falo, Deus, dá-me força, porque eu quero fazer isso, porque eu preciso edificar esta plantinha espiritual dos meus filhos, para que possa crescer e dar frutos no futuro, né? Eu me lembro da minha mãe falando dessas coisas, em termos de nutrição. Ela dizia, eu procurei, quando você era bebê, eu procurei aprender sobre nutrição, e o médico falou, você tem que botar carne de órgãos, e tem que botar isso e aquilo, e ela, que não entendia nada daquilo, aprendeu tudo aquilo. Para quê? Para quê? Para nesta edificação, edificar é construir, não é? Do corpo da sua filha, tivesse os nutrientes, as coisas necessárias. Então, ela pensou nisso, irmão. Gastou tempo pensando. Estamos vendo aí? O pensar ativamente. Quantas coisas há para nós pensarmos e como mudaria a realidade dos nossos pensamentos se nós aceitássemos os aprovados, né? Rejeitássemos os reprovados e ativamente pensássemos em todas as coisas que nós já falamos, e com certeza haveriam muitas mais. Segundo tópico, como alimentar bons pensamentos? Primeiro, abstendo de ver e ouvir o mal. Segundo, alimentando o espiritual. Terceiro, descanso e a saúde mental. Então, abstendo-se de ver e ouvir o mal, Salmo 101, 3-5, o pastor Silas, né, nos propôs aqui na nossa lição, Silas Queiroz, para nós, e é um texto que eu amo muito, desde que o encontrei na palavra de Deus, tenho usado várias vezes. Salmo 101, 3-5, o texto diz, e é Davi dizendo, não porei coisa má diante dos meus olhos. Não vou pôr. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama, fala mal do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não o suportarei. Então, aquilo que é feio, aquilo que é mal, gente que tem coisa ruim, altivez, soberba, falar mal, difamar do seu próximo, tudo isso, eu não vou ficar perto dessa gente. O versículo seguinte, inclusive, que eu não coloquei aqui, ele diz o seguinte, eu procurarei os fiéis da terra para eu ficar junto dessa gente. Claro que o texto não fala junto dessa gente, mas para que esteja junto de mim, não é? Ele procurou, tá aí, pensar ativamente e fazer. Mas o tópico que nós estamos falando aqui é abster-se do mal. Ele diz, eu não vou pôr coisa mal diante dos meus olhos. Por quê, irmãos? Ninguém pode deixar de ver o que já viu. Então, se você fica curioso e vai ver alguma coisa do ocultismo, você nunca mais vai esquecer. E para além daquilo que você viu com os olhos, tem o fator espiritual que eu não vou falar nele agora. Quando você abre a curiosidade para alguma coisa pornográfica, a mesma coisa. Você nunca vai esquecer daquilo que você viu. Nunca vai esquecer. E olha que estamos deixando de fora, estou falando somente do mal que você viu. Dos efeitos ou das realidades possíveis espiritual que possa acontecer dessa interação de você abrir os seus olhos para o mal. De você abrir os seus ouvidos para a difamação de alguém.
ou para qualquer outra seta, para qualquer outro engano. Então, a primeira coisa que nós temos a aprender é fechar os olhos e o ouvido. Paulo diz para Timóteo, foge, rapaz, foge. Ter vergonha não. Vergonha a gente devia ter de pecar. Amém. Mas de ver o mal, e tem outra coisa, aprender a discernir, não é isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 22, é o próximo texto aí. Abstende-vos de toda a aparência do mal. A gente sempre pensa da aparência do mal, ninguém pode me ver, eu sou mulher casada, não pode me ver perto de outro homem, e nem não sei o quê, aparência, fugir da aparência do mal, né, irmão? Mas não é só isso. Então, aquela nossa caveirinha, que alguns colocam na camiseta, né? Ou no anel, ou no brinco, ou sei lá onde, no caderno que levem. O que é a caveira? Um símbolo do bem ou do mal? Um símbolo de Deus? Ou é usado por aqueles que não adoram a Deus, desprezam a Deus? Então é simples. Você e eu podemos querer dizer não tem nada a ver, mas a verdade é que aquilo ali é símbolo do mal. Os filmes de terror, os filmes de suspense para terror, que deixa a pessoa, né? Daqui a pouco o pastor vai falar sobre excesso e exaustão. Que o sujeito fica vendo o filme assim, daqui a pouco vai ter um ataque do coração. Que isso, irmãos? É bom ou mal? Faz bem ou faz mal? Isso é sabedoria simples, básico, irmãos, básico. Como é que nós, crentes, não vemos isso? Ou será que nós vemos e não queremos ver? Que Deus nos guarde, porque neste texto nós estamos aprendendo de fugir de toda a aparência do mal. Agora vamos ligar com o começo da nossa aula, que Deus nos está dando pela graça de Deus. Julgar, discernir, ativamente olhar isso, não agora com olhos infantis que não sabem. E para ser sincero, até o infantil vê. É engraçado que na natureza, quando você não gerencia a criança, ele vai ter a natureza, é forte para ele. Filmes de muita violência, de coisas extremas, né, de terror e coisa, é o mal. Então, desde que meus filhos viram a primeira vez, então eu comecei a ensinar, não é? Então, por exemplo, o negócio do Halloween, que agora já é bem popular no Brasil, né? Mas aqui nos Estados Unidos, já há muito mais tempo, e mais tempo ainda na Europa, de onde veio essa tradição maligna, não é? Espiritualmente maligna, mas que é festejada, e é festejada, muito festejada por toda parte. Então, quando meus filhos viram aquelas coisas, eles disseram, mãe, isso é tão feio. Eu falei, pois é. E aí, o meu primeiro conceito deles ainda pequenininhos, quando eles perguntaram sobre o inferno e como é que é o do mal, e eu falei, é o Deus ou é aquele do Halloween, porque eles conectaram o feio. Para eles, quando eles viram aquelas figuras, eles acharam feio, ok? É o mal. Então, eles não tinham ainda capacidade de entender o mal como nós entendemos o mal, porque nós já temos mais conhecimento do mal. Mas na sua tenra idade, pequenininhos ainda, a minha primeira maneira de mostrar, de explicar o mal foi pela figura daquilo que eles viam. E aquilo que eles conheciam era aquela coisa feia. Eu falei, pronto, o Deus dessa coisa feia, o que está por trás disso aqui é o mal. Então foi a primeira coisa para nós entendermos da aparência do mal. E muitos de nós não estamos sendo obedientes, não estamos nos abstendo disso e estamos sofrendo alguma consequência. Segundo subtópico, alimentando o espiritual. Nós já falamos disso, então eu vou somente ler os versículos porque nós já explicamos sobre isso. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. E o pastor aqui nos ensina da palavra de Deus e etc. Antes, diz o texto aí de Davi, antes, começa lá o Salmo dizendo, bem-aventurado o homem, né? Que não anda, que não faz, pá. Antes, este homem bem-aventurado tem o seu prazer, alegria, gasta tempo na lei do Senhor, na sua lei, na lei de Deus, medita de dia e de noite. O que é meditar? Pensar. Ler, tomar tempo, remoendo, aprendendo dela. Pois ele será, este homem é bem-aventurado, porque ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O crente é louco atrás de mensagem que diz, ai, eu vou ser cabeça e não cauda, eu vou dar fruto, e ai, papapai, e ai, papapai. Nós temos um monte de pregadores pregando sobre isso. E eu nem estou falando da prosperidade do dinheiro lá, não, que essa também é muito famosa e muito querida.
Mas mesmo estas bênçãos, entre aspas, espirituais, mas o interessante é que eu não ouço ninguém dizendo e conectando estas bênçãos com a meditação da palavra de Deus, lida de dia e de noite, porque é isso que o Salmo está dizendo. Tem prazer na lei do Senhor, não é na nova forma de pensar no cristianismo de hoje, não. Ou numa filosofia aplicada dentro da teologia hoje, não. É na meditação desta velha palavra de Deus, desta lei de Deus. E olha que Davi não tinha nem Novo Testamento. Para meditar nela de dia e de noite. Aí este homem bem-aventurado, que tira a aparência do mal, que não está perto dos ímpios, lembra lá do primeiro versículo? Você lembra, né? Esse é um salmo conhecido. Mas que não vê tudo isso, ou seja, tira o mal, abstém-se do mal, se alimenta da palavra de Deus, vai dar esse tipo de fruto. Então, se nós queremos verdadeiramente essa bênção, então vamos procurar na fonte certa, irmãos. Deixa eu dizer, alguns de nós têm sido enganados. A fonte da bênção não está na profecia que você recebe. Não está no culto do poder que você fica. Não, é uma bênção poder. Principalmente se for de Deus. Aleluia. É uma bênção sentir a presença de Deus. Mas esta bênção, prosperidade espiritual verdadeira, de dar fruto na estação própria, de ser como uma árvore frondosa, como aquela que é plantada do lado da água, não precisa. Eu agora na minha aqui tem umas arvorezinhas que a dona da casa aqui plantou lá atrás e agora está sem chuva há um tempo, eu tenho que aguar a plantinha porque já está a ponto de morrer. Esta árvore é como que está plantada à beira do ribeiro. Pense numa árvore que não precisa de nada porque está tudo lá para ela comer. Então nós queremos este nível de prosperidade. Então, em nome de Jesus, vamos voltar à palavra de Deus. Salmo 119, 93, isso porque eu disse que eu não ia comentar mais, né? Que a gente já aprendeu, não ia falar. Salmo 119, 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois eles me têm vivificado. Vivificado é tornar a dar vida, dar mais vida, né? Alegria de vida. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas, Timóteo. Ocupa-te nelas, toma tempo, usa, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, a alimentação espiritual, aqui todas elas vinculadas com a palavra de Deus, vai alimentar bons pensamentos. Você vai se ocupar nela, é o que eu disse. Come, e o fruto é natural. Ninguém precisa ficar lá só decorando a palavra de Deus. É uma bênção decorar, não estou dizendo que é contrário, não. Pelo contrário, é uma bênção. Mas não precisa. Vai se alimentando, aumentando, alimenta, que os frutos de Deus vão sair naturalmente. Descanso e saúde mental, terceiro tópico. Marcos capítulo 6, versículo 31. É Jesus aí dizendo, não é? E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai, descansai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, Jesus, quando começou a trabalhar e a multidão seguia, tinha dia que era complicado para ele, né? E ele ainda mais pensava nos seus discípulos também. Então, em alguns momentos, como nós vemos aí, foi chamado à parte, né? Para descansar. Então, não vou dizer teologia, porque não é uma teologia, mas esta mania hoje do trabalho com exaustão, a gente vai falar um pouquinho ainda no final da aula, né? De exaustão de trabalho, loucamente, sem parar para nada, sem ter um tempo de descanso, não é de Deus. Não é de Deus. Porque o próprio Jesus, se nós podemos aprender dele aqui, né, viveu isso aí. Mateus capítulo 21, versículo 13 e depois o 17 diz, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido de covil de ladrões. E eu deixo este versículo só para contexto, tá? Ele tinha acabado de falar isso e viver aquele momento bravo, difícil, que ele ficou nervoso. Não é nervoso, ele ficou irado, de zelo pela casa de Deus. E o 17 é o fim deste texto aí, deste contexto, e disse, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia. E ali passou a noite, né? Então, o pastor aqui, Silas Queiroz, nos fala, né, da ida a Betânia, era um lugar onde ele tinha amigos, onde ele descansava, onde ele estava longe
de Jerusalém, daquele centro, né, onde havia perseguição, havia problemas. Então eu te dei o 13 para contexto, ou seja, depois de um momento daquele, ele saiu, foi passar a noite lá em Betânia, foi estar com seus amigos, né? João capítulo 12, versículo 1 e 2, diz o texto: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, outra vez, tá vendo aí? Onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. O que nós aprendemos aí? Convive, irmãos, convive com os amigos crentes, os irmãos. Ache alguém. Eu sei que quanto mais a gente se apega a esta vida aqui, menos a gente convive com aquilo que Deus não só planejou, mas mostrou para nós que deve ser o ideal da nossa vida. Em todos os sentidos é favorável. Em todos os sentidos faz bem. Há coisas que, vamos falar no âmbito natural, humano, a gente diz, isso é difícil, faz mal. Aí os cientistas pesquisam e dizem, gente, você é humano para isso. O ser humano precisa desta dificuldade, deste desafio, desta realidade, seja acerca da sua musculatura, seja acerca do seu alimento, seja acerca do seu raciocínio. Tudo isso faz bem, faz ele desenvolver. E eu estou falando agora da ciência, eu não quis entrar nos detalhes para não tomar tempo nisso aqui, ok? Mas do mesmo jeito que existe aqui, nesta área também. Você vai dizer, mas tem atritos, mas tudo isso que existe aqui no convívio com os irmãos é bem. Tem mais uma coisa. Eu vou fechar com um versículo que eu detesto ele. Aleluia! Jesus disse que conhecerão que vocês são meus discípulos pelo amor com que vocês amam uns aos outros. Por que eu detesto? Porque eu não queria que fosse assim. Então não vou falar detesto, porque eu falar de detesto de uma coisa da Bíblia cai mal, né, irmãos? Então tá bom, é verdade, eu não detesto. Mas eu não gosto muito. Por quê? Porque ensina uma verdade que me incomoda. Mas apesar de me incomodar, não deixa de ser a verdade de Deus para nós. Eu ainda não entendo isso na plenitude. Busco e tenho entendido um pouquinho mais, honestamente. Porque eu peço, principalmente as coisas que eu não engulo muito fácil, eu peço a Deus, me ajuda a ver, me ajuda a entender, Senhor. Me ajuda a entender. Não que precise, eu posso obedecer sem entender. Mas se o Senhor me ajudar, vai ser uma bênção, tá? Então, esta convivência traz, irmãos, descanso, é rindo um com o outro, né? E mesmo nas nossas pequenas indiferenças, nós vamos estudar aqui no próximo tópico, né? Há crescimento e a bênção que pode sair disso, ok? As lentes para discernir corretamente os pensamentos é o terceiro tópico. Nós já falamos sobre como gerenciar os pensamentos, aceitar, rejeitar e pensar ativamente. Falamos de como alimentar os bons pensamentos, abstendo-se de ver ou ouvir o mal, alimentando o espiritual, descanso e saúde mental. E agora nós vamos falar de lentes. Eu uso lente, não é? Os óculos são lentes, que me ajudam a discernir corretamente os pensamentos. Primeiro, pensamentos sobre mim mesmo, sobre si mesmo. A lente é a lente da verdade. Segundo, pensamento sobre os outros. A lente deve ser a lente da empatia. Terceiro, pensamentos em excesso. A lente deve ser a lente que enxerga onde a exaustão e a ansiedade estão tomando lugar. Primeiro, pensamento sobre si mesmo. A verdade é a lente que nós devemos usar para nos enxergar. O pastor aqui fala, bem no finalzinho lá da lição, cuidados práticos, né? Ele fala como nós devemos cuidar dos pensamentos distorcidos acerca de nós mesmos. E nós vemos um monte de pregação, e nós vemos um monte de estudos bíblicos, principalmente para as irmãs. E se você sendo ensinada a se olhar no espelho, e eu me amo, e eu me amo, e eu me amo, a dizer você é bonita, não, você é linda, você é maravilhosa, você é charmosa, você é de Deus, você é isso, e você é aquilo, e você repete. Agora eu vou te perguntar uma coisa muito sincera aqui entre eu e você, eu sou mulher, ok? E eu tenho as minhas falhas físicas, e eu tenho tudo que todo mundo tem, ok? Depois da gente repetir tanto, aí você olha no espelho. Mudou alguma coisa? Alguns vão dizer, irmã, mudou porque eu me vejo diferente. Não, peraí, vamos ser pragmática aqui, verdadeira. A palavra verdade é a lente que a gente tem que usar. E eu pergunto, é de Deus ou não é de Deus a verdade, irmão? É a própria verdade. Mudou alguma coisa? Nada.
Tudo que era torto continua torto. Tudo que era grande continua grande. Tudo que era pequeno continua pequeno. Ok? Então vamos aceitar ou acertar. Vamos acertar pelos olhos de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus e da verdade. O que acontece? Eu devo então pensar mal sobre mim? Não, irmão, pelo amor de Deus. Mas também não deve mentir e distorcer a verdade. Ok? A lente pela qual nós devemos ver nós mesmos, tá? Manuela, você tem alguma coisa feia no seu rosto? Tenho. E algumas coisas que eu até não queria, algumas coisas eu tenho dinheiro para pagar e para mudar, eu faço. Ou acho importante, também não é só questão de ter dinheiro. Alguns porque eu não tenho, não faço. Alguns porque não é minha prioridade, não faço. Mas tem falha? Tem, irmão. Não põe a câmera muito perto. Mas também não estou correndo disso. Por quê? Porque essa não é a minha prioridade. Então vamos aprender da palavra de Deus sobre como pensar, como ver. Que tal a gente começar pensando e vendo a nós como Deus vê? Este texto aí vai te ajudar nisso. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, o profeta é homem de Deus, hein, irmão? E olha que homem de Deus. Aleluia. Olha aí Deus falando para ele, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então tá aí. Primeira coisa, eu pergunto, qual é mais importante? Ser bonita para os homens ou ser bonita para Deus? Mas, irmã, é as duas coisas. Para Deus é importante, mas para os homens também. Aí eu vou te ensinar sobre isso. Vou ensinar, vou falar. Deus está dizendo a parte dele aqui, tá? Está dizendo a parte dele. Está dizendo, quando eu olho para alguém, eu não julgo, não me alegro, nem me entristeço, nem acho feio, nem bonito a aparência, mas o coração. Então, a primeira coisa que eu e você temos que aprender. Agora, eu quero dizer uma coisa. Todo mundo que é de Deus, vou já começar a apertar o negócio aqui. Quem pode dar glória a Deus? E não é pecado dar glória a Deus na escola dominical, não, né, irmãos? Pecado é pecar, até que eu saiba. Amém. Então, todo mundo que é de Deus, verdadeiramente de Deus, vai se encantar com a beleza divina numa pessoa. Numa beleza de coração, numa graça espiritual. Eu não sei se Jesus era bonitinho quando ele era menino, adolescente, mas a palavra de Deus diz que ele crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então eu entendo e eu digo isso porque eu vivo isso. Tem pessoas na igreja, irmão, que se eu olhar na carne, são feinho que dói. Ah, eu tô falando de irmão novo, tô falando de criança, tô falando de irmão velho, tô falando de todo tipo de gente. E irmãs também, de todo sentido, são feinhas. Mas que beleza, irmão, que são. E eu amo estas pessoas, e eu quero estar junto, e não tenho problema nenhuma com a sua aparência. Eu não tenho desejo de falar mal, de criticar, de nada. Por quê? Porque eles são lindos. Eu me lembro que uma vez eu falei para uma irmã, eu acho que ela era sogra de um rapaz, né? Eu falei, mas o fulano, ele é lindo, ele é um obreiro lindo. E eu não estava falando da beleza estética, que convenhamos aqui entre nós, a filha dela deve ter achado ele bonito, casou com ele, enfim, né? Mas não é o meu caso, não achava nenhuma beleza estética no irmão. Mas a Beli, ela entendeu, eu falei, desculpa, até pedi desculpa para ela, irmão, não me entenda mal, por favor, né? Mas estava falando da beleza espiritual, da beleza das prioridades, do coração, né, daquela pessoa para com Deus. Então a primeira coisa é como Deus vê. Salmo 40, 17, vamos lá. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vou passar na primeira parte somente. Eu sou pobre e necessitado. Pronto. Pensamento sobre mim mesmo. Eu sou pobre. Hoje alguém falar isso na igreja é pecado. Eu vi eu vi uma irmã corrigindo, mas a mulher virou agressiva, irmão. A pessoa falou alguma coisa assim. E ela disse, bate na boca, repreende, porque o que você falar vai acontecer. E eu disse, meu Deus do céu, onde que nós estamos? Que Bíblia estas pessoas estão lendo, irmão? O que a gente fala não acontece nada. Pastor que ensina.
O que a gente fala e o que a gente pensa muda a nossa sensibilidade, a nossa sensação, a nossa reação em função àquilo. Muda como nós vemos, como nós sentimos. Não muda nada na realidade de fora. Vou repetir. O que nós pensamos e o que nós falamos não muda nada do lado de fora. Nada. Isso é metafísica. Metafísica não tem nada com física. Apesar deles falarem de energia, de átomos, de coisa, irmão, é diabólico. Não tem nada com Deus. Não tem nada com ciência. E tá cheio de gente da ciência, que realmente é científico, falando isso aí é besteira, é bestialidade. Por quê? Porque é espiritualidade, tá? E isso está lotando as nossas igrejas, ensinando aos nossos crentes que ele não pode pensar ou falar que vai acontecer. Que isso, irmãos? Pois pronto, o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, e agora? Fecha a boca, salmista, é cheio de Deus, é do maligno. Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? Vamos dar ouvido ao servo de Deus usado pelo Espírito que diz, mas o Senhor cuida de mim. É verdade, irmão, então não distorça a verdade. Ficar lá repetindo, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou fazendeiro, eu sou empresário. Quer ser empresário, irmão? Vai estudar, vai atrás de aprender, vai fazer, vai trabalhar, vai o que for. Não fique repetindo, não. Quer ser fazendeiro? Começa comprando alguma coisa primeiro. Quer ser engenheiro? Começa estudando. É o caminho natural. Escute o que eu estou falando. O que não é natural chama-se sobrenatural. E para ter ação sobrenatural, só é no reino espiritual. E existem dois reinos. Ou Deus fez, ou quem fez. E está cheio destas ações no mundo. Deus faz coisas sobrenaturais. Como Deus faz deste pobre necessitado aí que diz, Deus cuida de mim. E eu dou testemunho nisso. Nos momentos que na minha vida natural faltou, o Deus do sobrenatural supriu, aleluia. Mas eu não fico dizendo, vai vir, dizer que eu sou... Não, irmãos. A realidade do salmista aí é essa. Eu sou pobre e necessitado, mas tem uma coisa. O Senhor cuida de mim. Será que nós já ouvimos Paulo falar isso? Claro, irmãos. Isso é coisa de crente, irmãos. Jesus era rico, irmão, aqui na terra? Não, irmão, é por quê? Agora, nós estamos sendo levados por essa mentira, por este engano, para distorcer a verdade e ficar lá, repetindo. Ah, você é maravilhosa. E agora é isso, né? Você tem que dizer positivamente para todo mundo. Ah, você é isso, e você é aquilo. Aí vira para criança, né, e fala, vem cá, fulaninho, você é maravilhoso, você é santo, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Eu não estou alegando que você tem que dizer o contrário. Não diga, irmão. Mas também não precisa dizer isso. Não precisa, irmão. Como eu falei aqui que eu faço com meus filhos, trabalhe, construa para edificação. Dê educação, dê alimento, dê em todas as coisas. Vamos edificar, porque isso é que a palavra... Eu posso centrar aqui, porque eu não estou brigando com ninguém. Eu não estou brigando com ninguém. Eu estou tentando nos trazer e me trazer junto ao contexto de que nós aprendamos de Deus, do que é essencialmente e verdadeiramente de Deus. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Pronto, tá aí, outra. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a descendência mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho. Tá aí, irmãos. Ah, quem aqui pode dizer essa é a realidade? Muitos de nós, não diga que sou velho. Bate na boca, não sou velha, né? Até tinha um crente muito amado do meu coração que ele dizia, velho é o diabo. É verdade. Ele era uma pessoa muito altruísta. Mas nós temos problema com isso, irmão. Não adianta distorcer a verdade, irmão. Não adianta esticar, puxar, virar, fazer acontecer. Você pode até ficar mais felizinho por uma coisa, mas não muda a realidade, irmãos. Não muda a realidade. Eu fui moço, eu fui jovem, eu fui adolescente. Eu tinha uma realidade física naquele tempo. Agora eu já estou caminhando, irmão. Estou chegando lá. Amém? Então não vale a pena distorcer. Eu na outra aula comentada eu dei este exemplo da casa das avós. Eu tive 2 avós, graças a Deus conheci as minhas 2 avós, de parte de pai e de parte de mãe. E que prazer é estar na casa das avós. E o que a avó tem? É a mulher mais bonita? Não. A beleza já se foi, as rugas enchem, até as crianças às vezes quando conhecem, né, avó, bisavó. Eu me lembro que eu perguntei da minha mãe, para minha mãe, da minha bisavó. Quando eu a vi a primeira vez, eu até assustei.
Nunca tinha visto alguém tão velhinho assim, não é? E a gente pergunta, meus filhos perguntaram acerca das rugas e etc, etc. Mas há impedimento deles amarem esta pessoa enrugada, envelhecida, com as marcas da idade? Não, pelo contrário. O que acontece naturalmente quando você convive com essa pessoa é que a sabedoria, o amor, o tempo e a realidade, porque quando a gente é jovem, a gente briga por muita coisa. Quando a gente vai perdendo a força física, é uma benção, irmãos. É uma benção, irmãos. É uma benção. Porque você começa a descobrir que tudo aquilo que você lutava tanto, irmão, não vale nada. É besteira. Que nós, olha, muito movimento para pouca coisa. Aí você começa a focar no que é mais importante, no que é mais valioso. Essa é a verdade. Então, casa de vó é a casa que tem sempre aquela comida. Pode ser simples. Ambas as minhas vós eram pessoas, vou dizer pobres, paupérrimas, mas não tinham quase nada. No sentido assim, não tinha riqueza nenhuma. Eram sempre comidas simples. No dia a dia, a mesma coisinha todo dia. Mas que coisa gostosa e que ambiente gostoso. Então, eu quero lembrar você que não vamos ganhar nada em mudar a verdade. Mas por que nós não tomamos o lugar onde nós estamos, seja na pobreza, ou seja na velhice, ou seja na riqueza, ou seja na juventude, ou não importa onde, ou seja na beleza, ou na distorcida. É muito relativo, irmãos. Amém? Para quê? Para crescer nas coisas que são importantes, no coração, nas coisas de Deus. E tem uma coisa, quem ama, o mundo diz que o amor é cego, e eu digo o seguinte, o amor passa por cima destas coisas, porque ele vê uma virtude além, é isso. Quando você ama alguém, você encontrou alguma virtude nela, e a virtude pode ser física, pode ser o galã, ou não sei como é que chama a mulher, né? Pode ser física, mas o que vai acontecer com um casamento quando a virtude que você achou é só física? Como é que ele vai se sustentar? Tá bem? Agora, se nós crescermos, alimentarmos, trabalharmos, né, na edificação desta outro lado, destas virtudes que Deus deu e deu diferente para cada um, deu diferente, os dons, as virtudes são diferentes para cada um. Essa é a beleza de Deus em nós. Né? Se nós fizermos, alguém vai nos amar, e não são só alguéms. É verdade, irmãos. Tem irmãos na igreja que são feinhos e que todo mundo ama, já viu isso? Isso eu tô falando, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Mas qual é o mistério? Não é feio nem bonito, faz diferença, irmão. A diferença está dentro de nós muito mais do que está de fora. E a lente para discernir corretamente os pensamentos sobre nós mesmos é a verdade. Irmã, e se tiver alguma coisa errada mesmo? No físico, e tá bravo demais, e eu gostaria de... Se você tem condições, faça, né? Hoje a tecnologia tá aí, eu não tenho problema com relação a isso. Mas se isso também te aprisiona, ore primeiro, busque ao Senhor, saber, né, se é a vontade de Deus. E se é um problema lá de dentro? Muita pessoa fala disso, né? Não vou gastar tempo nisso, porque isso será uma aula. Mas dos traumas e não sei o quê. Eu tenho pensamento porque a minha mãe era assim, falava isso comigo todo dia. E porque a minha professora falou assim, aquela coisa toda. Eu falei, então, irmãos, tem cura para isso? Tem. É os pés de Jesus, ok? Este é um problema que passou da área psicológica / espiritual. Vá aos pés de Jesus. E se você orar e ainda não sair, jejue. Porque o jejum vai quebrar este jugo e você vai ser livre. O passado vai continuar igual. A mãe, ou o pai, ou a professora, ou o ex-marido, ou o marido, ou o que for, vai continuar igual, mas você vai estar livre. Amém? Então esta é a resposta. Pensamento sobre si mesmo é a verdade. Mas não minta para você mesmo. Não minta diante de Deus, procure ativamente, lembra do pensar ativamente? Procure a verdade e viva ela, porque a verdade, disse o Senhor Jesus, vos libertará. 2 Coríntios 10, 13 e 18, diz, porém não nos gloriemos fora de medida, e esse foi o texto que o pastor colocou para nós aqui, não é? Mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele que o Senhor louva. Então, Paulo está vivendo essa mesma realidade no contexto do ministério. Então, ele diz, eu não vou me gloriar fora de medida, ok? Então, ser soberbo por isso ou por aquilo, não.
o assunto é do Senhor. O que ele dá, como ele quer, a glória é para o Senhor. Pensamento sobre outros, empatia. Então, falando da lente da verdade para nós, a lente para os outros chama-se empatia. Que isso, irmã? É desejar por outro o melhor. É ter sentimento igual. Olha o texto que a Bíblia nos ensina. Vamos para a Bíblia que é o melhor. Mateus 22, 39. E o segundo, maior mandamento, semelhante a este é: amarás o teu próximo como? Como? Como a ti mesmo. Pronto. Então, o nível que nós queremos para o outro é o que nós queremos para nós. O tanto que nós queremos ser abençoados, nós devemos querer abençoar os outros. O tanto que a gente quer que alguém se apiede de nós, nós devemos nos apiedar dos outros. Então, nós devemos amar os outros, e amar não é platônico, não é só de, eu te amo. Não, amor é prático, é pragmático. Leia 1 Coríntios 13. Amor é pragmático. É prático. Então, é na prática. O que eu quero que façam para mim, eu não quero ninguém falando palavras feias, abusivas e etc. para mim. Então, eu não vou fazer para ninguém. Porque o segundo mandamento, que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao outro, ao próximo, como a si mesmo. Então, o que eu quero para mim é o que eu devo fazer. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus e é sob ela que nós devemos viver a nossa vida. Então, se nós tivermos essa lente, olha, bastava este versículo aqui. Tudo mudaria. Por quê? Porque a irmãzinha lá tem defeito. Tem, ela não é perfeita não. E olha, eu vou te contar, viu? Tem umas que vou te dizer. Aquele irmão, meu Deus, eu tenho experiência, irmão, tenho anos de igreja. Tá? Mas eu também sou. E alguém tem que aguentar as minhas imperfeições, as horas que eu vacilei e falei o que não devia, tá? Porque eu já vacilei e falei o que não devia. Euzinha aqui, professora Manuela. E eu já tive amigos, amigas, irmãs que aguentaram, tá entendendo? E não ficaram de mal de mim, e não me deixaram, tiveram paciência de ver Deus trabalhar na minha vida. E oraram por mim. Eu já passei fases na minha vida, euzinha. Tô falando de ninguém não, Agora, se nós não temos a ótica da verdade, a gente não enxerga. Só enxerga os outros. Mas mesmo que você enxergue os outros, então tem empatia no sentido de quê? Deixa Deus trabalhar na vida deles. Ora para Deus mostrar a verdade para eles. Algumas pessoas, quando eu tô bem brava mesmo, eu digo, Senhor, mostra, Senhor, faz, vem em nome de Jesus. Não é? A oração. E muitas vezes eu pratico aquilo que eu aprendi do meu pastor, e hoje eu entendo que é praticamente 100% tirado da palavra de Deus. E hoje eu entendo que é tirado completamente da palavra de Deus, que é o quê? Jesus mesmo falou, ore pelos seus inimigos. Quando nós conseguimos interceder por alguém verdadeiramente, irmãos, não existe o ódio, toda sorte de sentimento espiritual maligno dentro de nós vai sair. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros. Considerar as pessoas. Ele ou ela. Não é porque se veste assim, porque é cafona, que é pior, é menor, deve ser desconsiderado. Nem vejo. Irmão, não ver alguém não é bíblico. Consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos. Olha, eu vou considerar o irmão para eu estimular a mim mesma ao amor e às boas obras. Porque amar e boas obras, nos corinhos e hinos que a gente canta nos dias de hoje, principalmente os modernos, tá lá em cima. É na lista dos primeiros. É o amor, amor, amor. Muito amor falado. E eu pergunto, qual é o amor na prática? Tá? Então, vamos obedecer a palavra que diz, para você amar, considere cada pessoa, considere, sente, dá lugar para a pessoa sentar, dá preferência ao outro, versículo que a gente vai ler daqui a pouco é ele, dá preferência, tá? Uns aos outros, porque aí você vai crescer no amor e nas boas obras, que você diz, né? O meu evangelho, tem gente que fala mal do evangelho, dos evangélicos do passado, que sei que evangélico é amor e boas obras, ok? A Bíblia usa essas palavras. Se você considerar uns aos outros, você vai crescer naturalmente nisso. Não deixando a nossa congregação, continua o texto, versículo 25. Tá aí, irmãos. Como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O que é isso, irmão? Vou sair da igreja porque eu não aguento mais. Eu confesso que já teve tempo na minha vida que eu não cheguei a dizer vou sair, não, mas também já não estava muito longe, não. E eu tive que pedir socorro ao Senhor.
E, na verdade, eu não pedi socorro a Deus. Eu disse, olha, Deus, eu vou continuar te servindo, mas eu não quero mais mexer com gente. Eu já dei esse testemunho umas 2 vezes aí no passado, principalmente no canal do Devocional. Disse, eu não quero mais. Não quero. Na mesma hora, Deus falou comigo. Então, você não pode mais me servir. Porque tudo que eu faço é em relação às pessoas. Toda a minha obra é conectada, é para as pessoas. Acabou. Não precisei ouvir mais nada. Aí foi eu, né? Degludindo. O que é isso? O texto diz aí, não deixando a congregação. Irmãos, esta rixa, esta realidade entre os irmãos, como é que a gente acabou de ler no outro versículo, nos forma, nos faz crescer. E nós, aos que têm falha, seja cá ou seja lá, vamos orar para que Deus seja tudo em todos e o nome de Deus seja glorificado. O tempo está passando, na verdade já passou. Até eu já estou ficando um pouquinho cansada, mas estou feliz com Jesus. Você está também? Graças a Deus. Romanos 12, 20 e 21 é o último texto deste tópico. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, em relação aos outros, irmão, tenha empatia. É teu inimigo, mas está com fome. O que você queria que acontecesse com você? Se você um dia chegasse com fome, tivesse sede. Você não queria que o teu inimigo te desse? Pois então, tenha empatia, faça a mesma coisa. Crente, não te deixes vencer do mal. Ah, mas está fazendo mal. Então, se a pessoa está tão cheia de mal, irmão, ela precisa que você interceda demais por ela. Se a pessoa está em fel de amargura. Se a pessoa está te fazendo mal cruelmente, por maldade, pode ter certeza que essa pessoa está, coitada, está mal por dentro. Se a pessoa não tem paz, tem alegria espiritual, não pode estar cantando no coral, pode ser no grupo de louvor, pode ser, você pode me dizer o que você quiser, pode estar com um sorrisão aqui desse tamanho, pode estar se arrumando bem e vivendo a vida que tudo, irmão, tá em fel de amargura, porque uma pessoa que deseja mal a outra e faz propositado, tá mal, irmão. Mas a Bíblia fala para nós, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra de Deus. Tá vendo aí que eu não preciso profetizar? Não preciso, irmãos. A palavra tá aí, irmãos. A palavra tá aí para nós. Quem tem ouvidos para ouvir. Pensamento em excesso, exaustão e ansiedade é o último subtópico do nosso estudo. Lucas 10, 41 e 42 diz, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Você conhece essa história, bem como eu conheço, né? As duas estão fazendo a obra de Deus, estão recebendo a Jesus, mas uma, quando recebeu Jesus, estava tão sedenta, tão faminta de Deus, e sentou lá na frente de Jesus e ficou, e a coitada da irmã ficou lá com a cozinha e a gerência dos que vieram visitar ali também, tudo para ela, e a mulher ficou, né, atribulada, e foi reclamar para Jesus. Tá parecendo eu, contei agora a história, né? Fui reclamar para Jesus. E Jesus fala a verdade para nós. Amém, irmãos? Há momentos de todas as coisas, há momentos do trabalho para Jesus, na obra de Deus. E eu fui uma pessoa que eu teve prazer, e até hoje, de gastar a minha vida no trabalho da obra do Senhor. Tem prazer, tem prazer. Mas o próprio Senhor tem sabedoria em gerenciar isso. E nós precisamos ter esta lente da exaustão e da ansiedade. Irmão, se você está exausto por causa dessa realidade aqui, você já está cansado, sem ter produzido nada ainda, alguma coisa está errada. Então, quem olha para essa lente vai descobrir e vai saber, não, eu tenho que descansar. E o que eu tenho que descansar é disso, porque só isso que eu fiz. Não foi o trabalho físico, não foi o trabalho intelectual, foi isso, né? Mesma coisa, a ansiedade, que é o caso da irmãzinha ali, da Marta, né? Tá ansiosa, tava lá fazendo, trabalhando, vamos dizer aqui, para Jesus, e tá lá, você quer minha irmã, você quer, e corroendo. Tem um amigo meu que eu falo isso, falei, olha, você morre corroendo isso por dentro, você vai morrer, tá entendendo? Porque não faz bem. Então, se isso te faz mal, tira da sua vida. Então, esses pensamentos em excesso numa coisa que é mal, lembra que a gente falou no começo do rejeitar? Tem que rejeitar e ficar no que é certo. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil, será, levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É Deus quem prospera a nossa vida. Ou nós cremos nisso, ou não cremos. Se nós
cremos nisso, a gente sabe que o nosso trabalho, que a gente faz no temor do Senhor, Deus vai suprir a nossa necessidade. Mas aqueles que levantam cedo, dormem tarde e trabalham, mesmo que inclua os cultos, mesmo que inclua as orações, mesmo que inclua tudo isso, está fazendo certo, irmão? Não. Não. Nós não somos vocacionados por Deus para comer o pão das dores, a não ser que seja um período de provação, como Paulo passou, e é provação porque está lá na prisão, porque está apedrejado por causa do nome de Cristo. Há tempos que a gente tem que trabalhar mais, um pai de família, a esposa não pode trabalhar por qualquer razão, tem os seus filhos e etc. Ele tem que trabalhar um trabalho, às vezes tem que pegar um outro trabalhinho depois para conseguir sobreviver. Acontece. Mas desejar viver nisso, nesta exaustão e ansiedade, irmãos, é de Deus? Não, vamos repensar, né? Então a lente para nós discernirmos se está bem ou não, os pensamentos, não é ansioso para ter mais, para querer mais. Não, isso não é bíblico. A lente é, se eu estou ansioso, se eu estou exausto, Deus, dá-me uma saída do que fazer, de como fazer, para que essa situação não seja assim. Amém, irmãos? Então eu penso que fomos abençoados neste dia, eu espero em Deus que tenha sido de bênção para você e que você seja usado por Deus neste domingo na sua escola dominical. Amém.